Olá, 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 meu aluno DLX. Nessa aula a gente vai estudar o LibreOffice Writer. Então, ele é um editor de texto. Né? Eu vou mostrar para você aqui como que você faz fazer o download desses softwares, né? O Writer e o Calc que você precisa para a tua prova. Você precisa ter esses softwares instalados no seu computador. Né? Então, lá no edital a gente tem a cobrança da versão 5.0.6, acho que é essa, se não me engano. Mas é 5.0.6 e ou acima. Eu vou mostrar para vocês na versão 6.2.8, que é essa versão que eu tenho no meu computador. E eu gosto dessa versão porque ela já tem abas, tá? Versões anteriores não têm abas e o examinador pode cobrar essas abinhas. Não creio, porque ele está pedindo a partir dessa versão 5. Mas é bom estar preparado, né? Concorda? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso também. E eu vou mostrar para você como que faz daqui a pouquinho, deixa eu falar um pouquinho sobre o Writer aqui, mas você pode, por exemplo, tem a versão 6.4, você escolhe a versão que você quer fazer o download, certo? Para quem já conhece o Word, professora, o Writer tranquilo, olha, facilita um pouco, mas ele é muito diferente do Word. É claro que ele é editor de texto, ele tem as mesmas coisas do Word, né? Colocar lá um sumário, tabulação, tabela, tudo a mesma coisa. Mas você tem que estar preparado que os nomes são muito diferentes, né? Então, por exemplo, lá no Word você insere símbolo, no Writer você insere um caractere especial, percebe? Mudou o nome. Tem mais? Os atalhos a maior parte são diferentes, então no teu material tem uma lista de atalhos para você e durante a aula eu vou falando dos atalhos mais cobrados, aí você pode ir anotando esses mais cobrados, porque a lista no final do teu material ela é grande, então você começa estudando por esses mais cobrados, ok? Bom, então olha só, eu vou mostrar para você aqui como que a gente faz para baixar, para fazer o download do LibreOffice, tá? Você precisa então do Writer e do Calc. Então você vai digitar aqui na pesquisa, olha só, LibreOffice, ok? E aqui, então tem aqui anúncio, ó, LibreOffice, aqui o LibreOffice, baixe já, né? Vamos entrar aqui para ver se é esse aqui, vamos ver aqui. Então, tá abrindo aqui. Então, olha aqui, né? Chegamos aqui no linkzinho, versão 6.4.2, 6.3.5. Pode ser uma dessas versões também. Pode ser, não tem problema. Olha só, pode baixar aqui a 6.3.5, a 6.4.2. Só chega aqui, clica aqui em baixar. E pronto, você vai fazer o download, então, aqui do LibreOffice, ok? No material, você tem o linkzinho direto da versão 6.2, tá? Você procurar ali direitinho também você encontra. Mas só você digitar ali, procura na área de download e você encontra ali para você baixar e aí instala no teu computador. Só duplo clique lá no arquivinho que você baixa e você vai instalar, certo? Para você poder utilizar. Bom, para você estudar com mais eficiência, né? Então, olha só, vou abrir aqui o LibreOffice Writer, e aqui a gente tem a interface dele, então. Então, como é que a gente vai fazer esse estudo? O estudo que eu gosto de fazer é por menu. Presta atenção que aqui, ele não é igual o Word, que ele tem abas, ele até tem abas, e eu vou mostrar para você depois essas abas. Mas quando você abre ele, ele tem esses menuzinhos aqui, né? Ele tem abas nessas versões 6.2 em diante, e ele tem abas. Por isso que eu falei para você não baixar uma versão mais antiga, porque aí ele tá mais completo, ok? Então, olha só. Vamos começar aqui mostrando a interface do Writer. Aqui em cima eu tenho a barra de título. Então, onde está sem título 1, né, porque esse arquivo não foi salvo, quando eu salvar, vai mudar para o nome do arquivo. E aqui, LibreOffice Writer. Então, aqui é a barrinha de título. Depois eu tenho a barra de menus
Essa barra aqui é a barra de ferramentas padrão. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha só, abrir, salvar, imprimir, né, desfazer, refazer. Tudo isso, gente, são funcionalidades, são ferramentas padrão de todos os softwares. Todo software tem salvar, tem imprimir, ok? Então, dessa maneira, você consegue perceber que se trata da barra de ferramentas padrão. E aqui eu tenho a barra de ferramentas de formatação. Veja só, eu tenho aqui estilo, eu tenho tipo da fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, taxado. Tudo isso é o quê? Formatação de fonte. Formatação de fonte, ok? Então, é assim que eu sei qual barrinha é, certo? Depois eu tenho outras barras de ferramentas que a gente vai falar depois, certo? Aqui na guia arquivo, vamos estudar o que? A gente não vai estudar 100% do software, nem tem como a gente fazer isso, tá? Você tem um montão de coisa para estudar só de informática e de outras disciplinas também, mas a gente vai estudar aquilo que mais cai em prova. Então, aqui no menuzinho arquivo, o que a gente já tem de cara aqui? Olha só, quando a gente vem aqui, arquivo novo, você sabia disso? Eu posso abrir uma planilha do Calc, uma apresentação do Impress. O que é o Impress? O Impress não está no teu edital, mas ele equivale ao PowerPoint da Microsoft. Ele é editor de apresentação de slides, né? Mas veja, lá, quem estudou Word ou trabalha com Word, conhece Excel, sabe que se você está no Word, para você abrir o Excel, você não abre lá de dentro do Word. Aqui do Writer e do Calc, sim, você vem aqui em novo. Se você clicar aqui documento de texto ou o atalho Ctrl N, eu já vou falar de atalho para você, você vai abrir um arquivo novo do Writer. Agora, você pode clicar aqui em planilha, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Clica aqui em planilha e ele abre o Calc, gente. Ele vai abrir o Calc, então já teve questão de prova dizendo que se você clica ali novo planilha, ele abre uma planilha dentro do Writer. Não, ele abre o Calc, certo? Ligado nisso então, né? Deixa eu fechar aqui o Calc, que não é a nossa aulinha de Calc ainda. E aqui, deixa eu já falar para você a questão de atalho então. Olha só, os atalhos, para quem estudou Word, eu sempre vou fazer essa comparação, porque tem muito aluno que estudou Word e essa comparação ajuda. Se você não estudou, só presta atenção no conceito. Mas os atalhos do Word, eles são baseados no nome da ferramenta em português e os do Writer em inglês. Então, eles têm uma diferença na maior parte dos atalhos. Tá? No final do teu material, nesse PDF que está aí junto com esse vídeo, tá? Procura aí onde tá, se não achar, manda e-mail para mim, manda no WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar no WhatsApp que eu vou responder para você, ok? Posso não responder na hora, porque eu tô gravando um montão de aula aqui, trabalhando em casa para levar essas aulas para vocês não ficarem sem estudar nesse período. Então, olha só, os atalhos do Writer são, na maioria, diferentes dos atalhos do Word, eles são baseados no nome da ferramenta em inglês. Então, um arquivo novo de new, Ctrl N, certo? Então, o negrito, Ctrl B de bold, tá? Então, sempre você vai pensar dessa forma. É claro que essa dica não resolve todos os atalhos, né? Até porque eu posso ter vários nomes de ferramenta com a mesma letra. Aí eu vou ter que usar outra letrinha, ok? Mas dos atalhos básicos, que caem bastante em prova, isso ajuda bastante você. Então, na hora da prova, se você sabe os atalhos do Word, não confunda com os atalhos do Writer, certo? Então, aqui, menuzinho arquivo, a gente viu aqui novo, tem aqui abrir, né? Ctrl O de open, certo? Ele tem aqui também documentos recentes, né? Documentos que foram abertos recentemente aqui nesse software. Depois ele tem aqui o salvar, que é o Ctrl S. Então, olha só, arquivo salvar. Vai abrir aqui uma janelinha, então, para você escolher onde você vai salvar o seu arquivo. E bem importante, gente, isso aqui está no teu material e isso aqui é bem importante. Aqui a gente tem
tipos, extensões de arquivos. Percebe aqui? Deixa eu colocar aqui de novo para eu enquadrar melhor aqui na telinha para você. Olha só. Então, aqui, a extensão do Writer é essa que está aqui. ODT, a extensão padrão. Não esquece. Então, eu sempre, para os meus alunos não esquecer, o que eu faço? Olha só, seguinte. Gente, eu trabalho com o Word todos os dias. Há muitos e muitos anos eu trabalho com o Word todos os dias, tá? Para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula de informática na época do Windows 3.11. Isso tem muito tempo, então eu acho que eu tô ali nos primórdios da Microsoft, sabe? Que eu já dava aula. E eu gosto do Word, é uma ferramenta que eu gosto muito. Agora, o Writer, gente, eu não gosto. Eu pergunto para meus alunos, vocês gostam do Writer? Eles falam, não, a gente odeia. Então, olha só a extensão, OD de odeio e T de texto, porque o Writer é editor de texto. Então, com essa dica, você não vai esquecer dessa extensão na tua prova. ODT, odeio texto, né? Extensão do Writer. Então, modelo, olha só, OTT, tem modelo lá de currículo, de carta, pode pedir essa extensão também. No entanto, ele salva como docx, que é a extensão do Word, tá? Não esquece disso, docx, olha só, XML, doc, a extensão mais antiguinha do Word, dot, que é modelo do Word, HTML, o que é HTML? HTML e HTML são extensões de páginas web. Então, você quer fazer um site, você vai salvar lá o arquivinho, né? Um site é um conjunto de arquivos, você vai salvar com a extensão HTML, HTML, assim que vai para a tua prova. RTF é do WordPad. O que é o WordPad? É um editor de texto do Windows, né? Quando a gente for para a aula de Windows, a gente vai falar do WordPad, do WordPad também. TXT, extensão TXT, não consigo fazer retinho aqui. TXT é a extensão do bloco de notas. O bloco de notas também é editor de texto do Windows. Então, bloco de notas e WordPad. RTF, extensão do WordPad, TXT, extensão do bloco de notas, certo? Esses que eu falei para você são os mais importantes para a nossa prova. Perceba algo importantíssimo. Tinha PDF ali? Não. Sabe por quê? E se você for aqui, a gente foi em salvar. Se você for aqui em salvar como, olha só, o atalho de salvar como, Ctrl Shift S, tá? Se você for aqui em salvar como, você também não vai encontrar aqui PDF. Por quê? O Writer não salva arquivo em PDF? Gente, salva, só que ele vai exportar como PDF. Exportar como PDF. E isso cai bastante em prova, certo? Então, já teve prova falando, o Writer salva como PDF. Errado. Eu vou exportar o arquivo. No final das contas, a gente dá a mesma coisa, né? O produto final. Mas a gente exporta esse arquivo como PDF, ok? E aí você tá vendo aí também esse exportar como EPUB. O que é esse EPUB? Você já ouviu falar? Eu não vi ele cair em prova, mas é um formato de arquivo digital, né? Ele é padrão e específico para livros digitais, tá? Para livros digitais pode cair na prova? Até pode, mas eu ainda não vi cair em prova, certo? O que mais que a gente tem aqui? Visualizar impressão, Ctrl Shift O. Aqui imprimir, o atalho Ctrl P, que é aquele atalho legalzinho, queridinho, universal. Quando você clica em imprimir, vai abrir essa caixinha aqui de impressão, então você vai escolher aqui a impressora, você vai escolher a quantidade de cópias, se você vai imprimir todas as páginas, um texto selecionado, ou aqui se você escolhe as páginas. Então você vem aqui
e você vai colocar, por exemplo, eu quero imprimir a página 5, ponto e vírgula 8 até 12. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só, o ponto e vírgula, ele é como um E. Vou imprimir a página 5 e 8. E o tracinho, ele é até, né? Então, eu vou imprimir a página 5 e 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, esse intervalo aqui de impressão que a gente tem. Bom, a parte de configurar a impressora, ele tem a assinatura digital, só para você saber, isso a gente estuda mais na parte de segurança, que não tem no edital de vocês, ok? E ali para sair, então, do LibreOffice. Bom, menu editar, o que a gente tem aqui no menu editar? Tem ali o desfazer, Ctrl Z, né, o refazer, o repetir, o cortar, que não é recortar como a gente tem no Word, é cortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C. Vê que esses atalhos são todos os mesmos atalhos que a gente tem lá no Word, né? É raro isso, mas tem. O colar especial é o Ctrl Shift V, pode cair esse atalho. O selecionar tudo, Ctrl A, né, de tudo em inglês, certo? E aqui o localizar, Ctrl F. Então, o localizar, vou colocar um texto aqui pra gente. Deixa eu ver aqui o material de Windows que a gente tem. Vou copiar um texto, Ctrl C, vou lá no nosso Writer, Ctrl V, olha só. Então, aqui, por exemplo, venho aqui em editar, localizar ou Ctrl F de Find e, olha só, vai abrir essa caixinha aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Então, vamos, por exemplo, quero localizar a palavra dados, olha só. Então, aqui, olha só, ele localizou para mim a palavrinha dados. Então, é isso que ele vai fazer. Posso aqui ter algumas configurações, olha só, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então, quando você for estudar, eu estou passando isso aqui para você, mas dá uma olhadinha, porque senão eu não tenho tempo de passar tudo para você. Dá uma olhadinha a mais aqui, ó, diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Mas é isso que faz o localizar, ok? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, localizar e substituir, que é o Ctrl H. Então, outro atalhinho. Se eu colocar aqui Ctrl H, vai abrir essa caixa de diálogo, que é diferente de só localizar, percebe? Então, eu posso substituir dados, por, vamos colocar aqui, olha só, dados, mas eu quero o formato, olha só, negrito, ok, tá? Então, o que acontece aqui, ó, vou clicar em substituir todos aqui e vou fechar. O que acontece? Olha só, ele substituiu a formatação. Se eu chegasse aqui e passasse para você que o substituir, ele substitui um texto por outro, provavelmente a maioria já sabe. Mas eu não substituo apenas o texto, eu posso substituir a formatação desse texto também. Pensa, isso é muito útil. É a mesma coisa lá no Word, né? Teve um dia que eu tinha 300 questões para comentar, digitando, né? E o dono do curso pediu que eu colocasse a palavra comentários em negrito, e eu esqueci. Quando eu terminei, estava 300 vezes comentários sem negrito, já estava azul de tanto comentar a questão, né? E ainda tinha coisa errada ali. Ah, mas não deu outra, eu fui no localizar, só que era no Word, eu não vou mentir para vocês que era aqui no Writer, porque eu prefiro usar o Word. Mas a mesma coisa, eu substituí a palavra comentários, sem nenhum efeito, por comentários com o efeito negrito. E pronto, passou. Substituiu tudo ali para mim, certo? Então, editar, localizar e substituir, Ctrl H. Ir para a página, então aqui Ctrl G, eu tenho ir para a página. Então, se eu tenho aqui 300 páginas, quero ir para a página 185, aqui ir para a página. O que mais que a gente tem aqui?
de importante? Gente, registrar alterações, tá? Registrar alterações é um item importantíssimo para a tua prova quando se trata de writer. É um assunto que os examinadores têm cobrado ultimamente, é aqui o registrar alterações. O que ele faz? Se você estudou Word, ele é parecido com o controle de alterações, o controlar alterações. Então, olha só, vou vir aqui o editar, registrar alterações, vou clicar em registrar, e agora eu vou pegar aqui a palavra código e vou clicar aqui no negrito. O que aconteceu? Olha só, ele ficou com uma cor meio mostardinha aqui, tá percebendo? Uma cor meio mostardinha. E ele colocou esse símbolo aqui, essa barrinha, na linha que houve uma alteração. Então, perceba, quando que eu uso essa ferramenta? Vamos supor que eu estou produzindo um documento e eu vou enviar esse documento para uma pessoa alterar, mas, poxa, eu quero saber o que essa pessoa está alterando. Eu uso esse registrar alterações, né? E aí ele vai apontar para mim. Então, aqui, olha só, cada vez que tiver uma alteração. Agora eu vou pegar a palavra aqui, instruções, e vou deletar. Olha o que ele fez. Ele colocou um taxado. Então, presta atenção, taxado, a gente vai estudar daqui a pouco, é aquele efeito que tem em lei de artigo revogado. Mas se você tiver um print na tua prova, que ele tem essa barra, tá a palavra em taxado, tá essa barra ali do lado na linha do taxado, gente, isso é o registrar, esse registro de alterações, tá? Não confunda isso, então você tem que ter toda essa percepção quando você for resolver essas questões, tá? E aqui, olha só, o mostrar e o não mostrar. Aqui ele tem as alterações, mas eu cliquei ali para não mostrar onde tem alterações, ok? Clico em mostrar, ele mostra essas alterações. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ok? E aqui vou gerenciar essas alterações, tá? Não é muito importante dessa forma ali, o mais importante para a gente é aqui, olha só, eu posso aceitar as alterações ou rejeitar as alterações, certo? Então, importante aqui para a gente essa parte do menu editar, de registrar alterações, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para o menu exibir. O que eu tenho no menu exibir de importante? Eu tenho aqui os modos de exibição, que são só 2. Lá no Word é um montão de modos de exibição. Olha só, aqui são só 2. Tem coisa que é melhor, né? Tem coisa que é melhor. Gente, mas mesmo assim eu prefiro o Word, tá? Ok, mas a gente tem que dançar a música que tocam, né? Então é isso que tem que estudar, é isso que tem que estudar. Então, eu tenho o modo normal e como página web, certo? Depois eu vou voltar aqui e falar mais um pouquinho desse modo de exibição, porque eu gosto de mesclar ele com outras ferramentas, ok? Aqui para você exibir réguas, barras de rolagem. Então, quando você vai estudar os menus, você tem que pensar o seguinte. Eu gosto de estudar por menu, porque grande parte das questões de writer, de Word, de writer, fala para mim isso não é verdade. E o FPR gosta de fazer isso. É perguntar o caminho. Como é que eu faço lá o registro alterações? Meu filho, você vai lá no menu editar, clique em registrar, né? Então, é o caminho. Por isso que eu gosto de estudar por menu. Eu não gosto de chegar aqui, nós temos 20, 30 ferramentas que a gente tem que saber para a prova e vamos estudar essa. Essa aqui está no menu arquivo, agora a gente vai para o menu inserir, volta para o menu arquivo. Não. Eu gosto de estudar por menu para você ir gravando onde está cada ferramenta. Eu já estou te dizendo isso porque você tem que gravar isso. Professora, o que cai do writer? Onde está, qual o menu, o caminho para você usar determinada ferramenta, né, os passos para você usar determinada ferramenta no writer, cai carinha de botão,
cai como se usa uma ferramenta, nem todas vai cair como se usa, mas cai como se usa a ferramenta, e cai atalho também, né? Então são muitas coisas para você. Eu vou dizer para você, editor de texto em prova de concurso é mais difícil do que planilha eletrônica. Vai por mim, você vai ver que calque é muito fácil, mas não desdenha do editor de texto e vai ter questão do Writer, vai ter questão do Writer, ok? Então olha só, quando você pensa em menu, já vai estudando, né? Menu arquivo, tem ferramenta padrão, olha só, arquivo novo, imprimir, salvar como, tudo isso, todos os softwares têm, percebe? Aí quando você vai para o menu editar, né, desfazer, refazer, cortar, colar, copiar, perceba que também são ferramentas assim, né, padrão, claro, mas que estão no menu editar, ok? São ferramentas de edição do teu texto, localizar e substituir. Quando você vai para o menu exibir, é exibição. Perceba, ele está exibindo os modos de exibição, isso não muda nada no teu documento, né? É só a maneira de exibir. Eu tenho aqui réguas, barra de status, então só exibição. E um botão muito importante aqui pra gente, uma funcionalidade muito importante aqui pra gente, é a marcas de formatação. O atalho das marcas de formatação é o Ctrl F10, tá? E o que faz essas marcas de formatação? Olha só, eu vou até inserir aqui uma tabela, no menu tabela, olha só, ele já, em versões bem anteriores, isso até foi legal ter colocado ali o menu inserir, em versões bem anteriores tinha a tabela no menu inserir. Tá? Tinha tabela no menu inserir e tinha tabela no menu tabela. Agora é só no menu tabela, ok? Então, olha só, quando eu venho aqui no menu inserir, eu não tenho mais, dá uma olhadinha aqui, eu não tenho mais a opção tabela, eu só tenho no menu tabela. Então, eu vou inserir aqui uma tabela, só para você, eu vou tirar aqui esse, registrar alterações aqui, parar, e vou não mostrar, pronto. Então, olha só, coloquei uma tabela e venho aqui nesse botãozinho que é o marcas de formatação. Tá? Nem vou falar o nome que ele é lá no Word para não confundir você. Então, olha só, marcas de formatação e o que ele coloca pra gente? Ele coloca esse símbolozinho onde tem parágrafo, onde tem células de tabela, né? Já pensou se essa tabela não tivesse borda? Então, você ia saber que tem célula de tabela ali, onde tem tabulação. E é bem importante você saber, então, o que significa esse símbolo, né? Marcas de tabulação, quando eu tenho um Enter, ele vai colocar esse símbolo, ó, tá vendo? Cada vez que eu estou pressionando o Enter, ele está colocando esse símbolo. E o atalho dele, né? O atalho dele também é importantíssimo. Você pode até pegar uma folhinha ali, até tô avisando tarde demais. Eu vou colocar uma lista de atalho para você no final do teu material. Porém, eu vou falar os atalhos que mais caem durante a aula, né? E o atalho aqui do marcas de formatação, que é o Ctrl F10, ele cai bastante. E se eu imprimir esse documento, professora, vai sair essas marcas de formatação na impressão? Não. Tanto que antigamente ele se chamava caracteres não imprimíveis, ok? Caracteres não imprimíveis. Bom, então vou voltar aqui no exibir e vou tirar ele daqui. Aqui, gente, ele vai mostrar, registrar alterações, ele não vai registrar, ele vai mostrar, olha só as alterações que eu fiz. Legal que a gente tem já alterações e aí a gente consegue ver, né, o que a gente já fez agora há pouco no menu editar. Então, o Writer, ele tem essa coisa assim que eu realmente não gosto. Ele tem a mesma ferramenta em vários menus, mas depende o nome do menu é o que você vai fazer. Por exemplo, o registrar alterações. Você tem, só que aqui no menu editar, você tem, olha só, o registrar alterações e você tem todo esse menuzinho aqui para você usar a ferramenta. No exibir,
você só exibe as alterações. Só exibe. Assim como, olha só, aqui no menu inserir, que a gente ainda vai estudar, mas só para exemplificar bem para você, a gente tem aqui hiperlink. E aqui no editar também tem hiperlink. E por que ele está esmaecido? Esmaecido é cinzinha, apagado. Ele está esmaecido porque eu não inseri um hiperlink. Primeiro eu tenho que inserir, depois eu tenho que ir lá no outro menu editar. Eu sei, isso é chato, também acho. Por isso que eu odeio texto, né? ODT, extensão do Writer. Mas enfim, é assim. É assim que ele é. É assim que ele é. Então, vamos lá, né? Desse jeito. O que mais que a gente tem aqui no menu exibir? Tem aqui galeria, olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Galeria, o que ele tem? Ele vai abrir esse painelzinho, ó, com a abelhinha. Se quiser inserir, eu gosto do sol. Inserir um solzinho aqui no teu documento, arrasta, traz ali, olha só. Que ele não colocou aqui alguma falhazinha, colocou só a moldurinha da minha imagem aqui. Vou tentar uma outra aqui. Também não. Tá, ok. Mas ele insere, a galeria é isso, né? Tem aquelas imagenzinhas ali para inserir então no nosso documento, ok? E ele tem aqui tela inteira, Ctrl Shift J, e claro que o zoom, gente, só poderia estar no menu exibir, tá? Não pode esquecer disso. E eu tenho aqui bem embaixo, olha só, aqui eu tenho, deixa eu tirar essa barrinha aqui do localizar. Aqui nessa parte de baixo, essa barrinha inferior, né, bem na parte final aqui do Writer, ela se chama, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela se chama barra de status. Então tem aqui página 1 de 72 palavras, 450 caracteres, né? Se eu vir aqui e selecionar parte do texto, ele me mostra também qual que é o texto selecionado, tá? E aqui, olha só, no finzinho, ele tem aqui o zoom. Ele tem aqui o nível de zoom. Depois a gente vai falar mais da barra de status, mas agora eu falei porque a gente viu o zoom aqui no menu exibir, ok? Menu inserir, eu tenho aqui quebra de página ou Ctrl Enter, é o mesmo atalho que eu tenho, deixa eu desfazer algumas coisinhas aqui, é o mesmo atalho que eu tenho lá no Word. Então, olha só, eu vou colocar aqui o texto pra gente e pergunto para você, se eu quisesse, ó, tô colocando o cursor na frente do segundo parágrafo, tá vendo ele piscando ali? Se eu quisesse que o texto que está após o cursor, ou seja, segundo parágrafo em diante, fosse para a próxima página, o que eu faço? Aí vem as gambiarra. Eu sempre falo, quando dou aula do Word, a gambiarra do Word, não, gambiarra do Writer agora. A pessoa vai lá, enter, 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 enter. Gente, não faz mais isso. O atalho, isso se chama quebra de página. E o atalho é o Ctrl Enter. Perceba, ó, Ctrl Enter, joguei o texto lá para outra página. Muito simples, né? Muito simples. Então, não esquece mais aí o Ctrl Enter. Ainda, o que a gente tem aqui? A gente tem mais quebras, né? Esse aqui não é muito importante pra gente, não. Quebra de página é importante. Posso inserir uma figura que esteja no meu HD, por exemplo, no meu pendrive, né? Forma, olha só. Então, aqui, vamos colocar um solzinho, igual solzinho. Seria uma forma. Já abriu aqui para mim a barra de ferramentas, então, para eu editar essa forma, posso mudar aqui a cor, né? Várias edições aqui da forma. É difícil cair essa barrinha de ferramentas aqui, gente. É difícil cair, por isso que a gente não fica muito nela. É a barra de ferramenta propriedades do objeto de desenho, tá? Você pode dar uma olhadinha nela. O mais fácil de cair aqui é quando se trata aqui, olha só, desse posicionamento, essa ancoragem da imagem com o texto. Então, se eu colocar aqui, olha só, esse antes, se eu colocar aqui o depois, tá vendo só? O através,
né? Página ideal, né? Olha só, nenhuma, fica a imagem ali, o texto em cima e abaixo, certo? Então, isso aqui, mas assim, também não cai tanto assim não. Então, não é algo assim tão preocupante para a gente estudar. Pode estar em prova? Gente, pode estar qualquer coisa desse writer na tua prova. Mas como eu falei, a gente tem que ter essa tática de estudo, porque se você for estudar 100% de tudo, de cada matéria, você não dá conta nem daqui 5 anos, imagine para daqui a alguns meses. Não vai. Então, você sempre tem que ver o que cai. Em 2017, eu fui chamada para dar o TJ São Paulo em São Paulo. E a banca era VUNESP. E digo para você, eu nunca tinha trabalhado com VUNESP. E eu pensei, gente, eu não sei nem como é que essa banca cobra, mas ok, vamos estudar como é que ela cobra. Como é que a gente faz para saber como a banca cobra? Claro, resolve questão. Eu peguei questões dos 5 anos, sentei ali algumas horas na frente do computador e dá-lhe resolver questão. E depois fui fazer o meu material. Porque você tem que fazer o material para os teus alunos em cima do que a banca cobra. Como é que você vai fazer o material antes para depois resolver questão? Não tem como. Então, eu era fera já em UFPR, porque aqui do Paraná, CESP, FCC, todas essas bancas, né? Mas o Unesp eu não conhecia. Bom, desfecho. Eu tive 8 aulas com eles, 8 encontros de 3 horas. É bastante encontro em vista do que a gente vê por aí, mas era um super extensivo assim que eles tinham. Eram 14 questões. Adivinha quantas questões que eu dei nas minhas aulas? 14. Se você pega também o TJ Paraná, de 2014, que era o FPR, de 5 questões eu dei 4. Você vai falar, e a outra, professora? Uma questão faz muita falta. Gente, a outra era um atalho do writer para mover um objeto, como o solzinho ali. Depois eu vou mostrar para vocês no material todos. Ou seja, caiu um atalho que nunca cai. A gente tem mais 700 atalhos na informática. Então, isso... Às vezes o examinador coloca uma questão que é para ninguém responder, principalmente quando o concurso é concorrido e quando não quer muito empate ali para corrigir redação. Então, isso acontece. Em informática, isso é fácil de acontecer. Mas pega o último TJ, dei todas as questões. Pega a Câmara Municipal de Curitiba, que eu tive 4 encontros com os alunos. E o edital era maior que o de vocês. Eu dei todas as questões. Eu falei para eles, não vai cair Linux. Agora, no de vocês, a probabilidade é que caia. Tá? Porque a gente tem 7 itenzinhos ali, 7 questões, parece que a coisa é marcadinha. Que vai cair uma questão de cada item. Então, a gente tem que se preocupar. Mas eu falei tão sério isso para os meus alunos, que a gente tinha 4 encontros, eu falei, a gente não vai estudar Linux. Por quê? Porque 4 encontros tem que selecionar muito o que você vai estudar quando o edital é muito grande. E dito e feito. Então, vem comigo. Então, aqui, menuzinho inserir, que mais que a gente tem aqui para inserir? Então, a gente viu forma, caixa de texto, anotação, mais difícil de cair. Font work. O que é o font work, gente? É esse texto artístico. Isso aqui cai. Isso aqui de vez em quando está em prova. O font work é aquele texto artístico que você colocava na capa do teu trabalho no ensino médio, ensino fundamental. Eu fazia isso na faculdade, fazia a capinha do trabalho ali, é font work. Aí muita gente pergunta na aula presencial se ele é o equivalente ao Word Art. Do Word, exatamente, equivalente ao Word Art. Nessa versão aqui, ele é um F, olha só, a carinha dele, ok? Bom, aqui, deixa eu colocar aqui, selecionar essa palavrinha, e eu posso vir aqui e inserir um hiperlink. O atalho é o Ctrl K. Então, vamos lá, inserir hiperlink. E aqui, gente, você pode fazer um hiperlink para web. Você coloca ali o URL, o www, o endereço,
de que você quer o hiperlink, um e-mail, né? Vai abrir o gerenciador de e-mail, vai abrir aqui um documento, né? Ou aqui o local, né, que você cria o hiperlink, então o caminho desse documento, olha só, você pode vir aqui na pastinha e tal, e abrir acessar esse documento, abrir esse documento. Então, quando a pessoa clicar no link, vai abrir aquele documento, tá, que você escolheu ali. Ou criar aqui um novo documento, certo? Então, olha só, se colocar aqui na internet, www.cursodlx.com.br, é um exemplo aqui, nem sei se é esse site. Dou um ok aqui, olha o que ele fez aqui, ele colocou o hiperlink, e olha o que eu tenho aqui. Como é que eu faço para acessar esse link, que ele fala ali em seguir o link? Ctrl clique vai abrir, vai acessar esse link, ok? Não esquece então ali do Ctrl clique. Tá? Se eu selecionar aqui essa palavrinha, eu posso, olha só, abrir o hiperlink, botão direito, né? Selecionar e clicar com o botão direito, abrir o hiperlink, editar, copiar o destino, remover esse hiperlink. Se eu vir aqui no menu editar, agora hiperlink está ativado, não está mais esmaecido. Por quê? Porque agora eu tenho um link selecionado ali, né? Então, eu insiro no menu inserir, ou Ctrl K. Perceba que K é K de Kátia, brincadeira, é a última letrinha de hiperlink, né? E vou inserir ali no menu inserir. E aqui eu posso editar, então, vai abrir aqui essa janelinha aqui se eu quiser editar esse link, certo? Ainda no menu inserir, outra coisa bem importante que eu tenho tá aqui, olha só, isso aqui também é muito importante, que é caractere especial. O que é o caractere especial? Deixa eu dar a dica aqui para quem estudou o Word. É o símbolo. Você não tem lá inserir símbolo, inserir equação, aqui é caractere especial. Então você vem aqui, menuzinho inserir, caractere especial, vai abrir aqui essa janelinha, você vem aqui nessas letrinhas, ó, Windigins, você tem aqui vários símbolozinhos, né? Caractere especial, ó, setinhas, vamos ver se aqui é o Windigins, olha só, esse aqui é mais bonitinho, ó, tem vários, né? Aqui, olha que bonitinho. Pombinha da paz, né? Isso aqui a gente precisa sempre. Pode adicionar aqui os favoritos, olha só. Ok? E clica aqui em inserir. E tá aqui a pombinha, ó. Bem pituquinha aqui. Mas se eu selecionar ela, eu posso vir aqui no tamanho, olha só. E aumentar. É porque ele é um caractere, tem uma fonte, a fonte dele é essa Windigins, ok? Então, eu trato ele como uma fonte normal aqui, certo? Então, caractere especial, algo que cai bastante. Cuida aqui do botãozinho, símbolo dele, olha só, tá? Não esquece que ele é importante. Ainda, aqui, olha só, eu posso inserir sumário e índice, ok? Posso inserir cabeçalho e rodapé, número de página. Então, aqui a gente tem essas coisas importantes também. Envelope também, envelope cai pouco, né? Então, em geral, aqui o examinador vai perguntar onde está essa ferramenta. Tá? Onde que eu coloco sumário, índice, onde que eu coloco cabeçalho e rodapé, tá? Onde que eu insiro um número de página. Em geral, é isso que o examinador vai cobrar de você, tá? Bom, então, essa aula, primeira aula de Writer, a gente termina aqui. A gente vai precisar de mais uns 15 minutinhos para a gente ver todas as ferramentas que eu quero mostrar para você. Mas aí a gente continua na próxima aula, tá? A próxima aula eu trago para você o restante dessas ferramentas. Vai olhando aí o teu material, ok? Então, grande beijo para você e até a próxima aula.